Muito bem, o estudo da lição número 7 fala sobre o mistério do mal. A lição de quarta-feira fala sobre a defesa do livre-arbítrio. Se nós quisermos explicar a origem do mal, nós temos que entender que a defesa do livre-arbítrio é quando nós assumimos que aquilo que existe como mal foi, na verdade, originado no ser ou nos seres criados com livre-arbítrio. O uso indevido do livre-arbítrio deu origem ao mal. Basta olharmos, Lúcifer, ele era um ser perfeito, mas ele tinha o poder da escolha, como Adão e Eva também possuíam. Esse poder de escolha se chama livre-arbítrio. Deus fez criaturas livres para que eles pudessem amar e pudessem então desempenhar um papel no universo. Essa defesa do livre-arbítrio nos faz então ver que Deus não é o culpado pela origem do mal. Numa feira livre, um dono de uma banca de maçãs estava olhando um menino que estava perto da ponta da banca. E o menino de vez em quando estendia a mão e retornava. Estendia a mão, era visível que ele estava querendo roubar uma das maçãs. E aquele homem ficou olhando a luta interna daquele menino, tentando pegar as maçãs e resistindo, até que ele fechou o olho, pegou a maçã. O dono da banca colocou a mão no ombro dele, tomou um susto. Ele disse: "Eu estou vendo você já há algum tempo. O que aconteceu? Por que você resolveu pegar a maçã?" O menino disse: "Tinha uma voz dentro de mim dizendo: pega a maçã, ela é deliciosa, ninguém vai ver. Afinal de contas é apenas uma maçã." E eu então não queria escutar essa voz, até que eu fechei o olho e então eu peguei a maçã. Então, quando nós usamos o livre-arbítrio para realizarmos então uma atitude nossa, uma ação, estamos dando origem ao mal. Aconteceu assim com Lúcifer, quando no céu ele usou o livre-arbítrio para que ele pudesse então assim ter inveja do poder divino. Lúcifer conversou com os anjos e eles também tinham o poder da escolha, e a terça parte escolheu acompanhar Lúcifer. Adão e Eva também possuíam o poder da escolha, o livre-arbítrio. Deus nos fez como seres livres e o mal se aproveita disso para assim impor a tentação e dessa forma nos leva à prática do pecado. Isso se chama defesa do livre-arbítrio, quando nós usamos o livre-arbítrio de forma indevida e assim nós pecamos e assim produzimos o mal. Como foi o caso de Adão e Eva, Lúcifer, os anjos caídos e tantos outros personagens que nós vemos ao longo da história da Bíblia. Deus, portanto, não é culpado da existência do mal. Mas Deus vai dar um fim ao mal, porque Ele não deseja que suas criaturas se tornem ou fiquem escravos do mal. Quando aceitamos Jesus, Ele nos liberta do pecado, do mal, da tentação. E dessa forma, nós conseguiremos assim superar essa questão do livre-arbítrio. A defesa do livre-arbítrio é quando nós assumimos a responsabilidade por termos então escolhido fazer o mal. A pergunta número 6 tem o seguinte enunciado: que tipo de liberdade Deus concedeu a Adão e Eva e como Ele a concedeu? Gênesis 2, verso 16 e 17 diz assim: "E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis." Deus orientou, Deus mostrou a consequência e Deus deixou um aviso: não comam, podem comer de tudo. Então, que tipo de liberdade Deus concedeu a Adão e Eva e como Ele a concedeu? A resposta para essa pergunta é a seguinte: Deus deu aos dois liberdade moral para escolher servir ou não, obedecer ou não. Essa liberdade é chamada de livre-arbítrio, uma autonomia moral. Deus não fez robôs autômatos que obedecessem apenas um programa. Deus deu uma ordem ao primeiro casal. Deus sabia que eles tinham o poder da escolha. Então, Lúcifer se aproveitou disso, se aproximou de Eva e a tentou. E ela, então, viu que a árvore era boa para se comer, a árvore desejável para dar entendimento. Ela escolheu, tomou do fruto e comeu. Levou ao seu marido e Adão, então, escolheu também participar da aventura de sua companheira, levando o pecado e levando a maldição para todo o planeta. Por isso, todos nós usamos o nosso livre-arbítrio no dia a dia, porque nós temos o poder da escolha. E se por acaso temos consequências dos pecados cometidos, é porque nós escolhemos realizar aquelas atitudes ou aquelas ações. Ellen White escreveu que
Cristo, ao ser tentado em todos os pontos como nós fomos tentados, Jesus usou a sua vontade, assim, soberana, ao lado da vontade de Deus para resistir ao pecado. Em sua humanidade, Jesus tinha o mesmo livre-arbítrio que Adão possuía no Éden. Ele poderia ter cedido à tentação como Adão fez, mas ele, assim, resistiu, usando de forma correta o livre-arbítrio. Sansão, por exemplo, poderia ter escolhido, assim, não se casar com Dalila, ou a primeira mulher filisteia. Os pais, assim, de Sansão, assim, aconselharam que ele não se casasse com uma mulher dos inimigos, com alguém que fosse da parte dos inimigos. E ele disse, mas eu me apaixonei por ela, eu quero essa. E ele escolheu. E acabou, então, pagando muito caro essa sua escolha. Sansão é um exemplo estrondoso de insensatez. A pessoa que utiliza sua inteligência de maneira obscura. Isso se chama a defesa do livre-arbítrio. O mal que Sansão colheu foi ele mesmo que escolheu. Deus utilizava o Espírito Santo para dar força para Sansão, mas ele não utilizou bem esse poder e acabou cedendo à tentação do inimigo e se tornou um estrondoso exemplo assim de estupidez. Deus nos abençoe, possamos saber fazer boas escolhas. Deus se alegrará, se agradará de nós e nos dará uma bênção para resistirmos ao pecado. Fique com Deus, Deus nos abençoe.